Vamos lá. A gente anunciou aqui, essa questão do Rio Grande do Sul é algo que choca todos nós, né? Eu, de fato, nunca tinha visto uma catástrofe natural, nem na época do Katrina, lá em Nova Orleans, eu tinha me deparado com algo assim, tão extenso em termos de tempo, né? Esse tipo de situação é algo que está abalando. Eu acho que o Rio Grande do Sul vai ficar pelo menos uns 4 anos aí tentando se recuperar dessa catástrofe. E aí começam as discussões sobre as dificuldades que vai ter, e aí começam a aparecer as parcerias para tentar ajudar o povo do Rio Grande do Sul, né? E depois, se vocês quiserem fazer um comentário sobre as declarações do governador, questionando a quantidade de ajuda que está chegando, né? Que ele prefere que chegue de outra forma. Não entendi também a fala dele, não, que acho que foi muito ruim. Mas vamos lá, Fernanda. Como é que vai funcionar essa parceria aí que o Sinfa está entrando? Então, Fala você presidente, agora. essa parceria é uma iniciativa de diversas organizações da sociedade civil, inclusive o sindicato. O Sinfa está participando como signatário e um dos articuladores, dos organizadores das ações. E a principal iniciativa desse movimento é a criação de uma medida provisória, a instituição de uma medida provisória, através do presidente Lula, né, pela criação de um auxílio calamidade climática. E o que isso na prática significa? Né? Significa existir uma política pública de assistência continuada às vítimas de catástrofes climáticas. Porque hoje, presidente, a gente vê que o governo está se mobilizando, né, da instância municipal, estadual e federal, está havendo toda essa organização e também da sociedade civil, mas a gente não tem uma política pública de assistência, de amparo às vítimas, que seja acionada de imediato. Né? A gente tem várias iniciativas, por exemplo, o governo vai antecipar o Bolsa Família, mas só vai fazer isso no dia 17 de maio. Isso é uma das ações, né? Porque teve uma série de outras coisas. Vai liberar o pagamento do FGTS, antecipação do FGTS, do abono salarial. Então, assim, são diversas iniciativas que estão sendo propostas, mas que não existe previamente como solução ou amparo, assistência às vítimas desse tipo de catástrofe, né? Como, por exemplo, foi o auxílio emergencial para a pandemia, né? Que assim que foi autorizado, as pessoas que estavam dentro dos requisitos receberam o auxílio emergencial. Então, a ideia é que cada pessoa maior de 18 anos receba um auxílio de R$ 1.400, que é o valor do salário mínimo, né? Por 2 anos, e mais R$ 150 para cada criança ou adolescente que aquela pessoa seja responsável, né? Para além disso, a gente prevê também um auxílio de R$ 20 mil para os empreendimentos de economia solidária, agricultura familiar e agroecológica. Então, assim, é uma política, a gente quer que seja aprovada uma política pública de assistência continuada para as pessoas. Porque eu não sei se vocês viram, ontem, a ministra Marina Silva, ela fez uma declaração que é muito preocupante, né? A gente vai ver cada vez mais esse tipo de catástrofe acontecendo. Não só ela, né? Posso até repetir aqui o que ela falou aqui. Os cientistas estão dizendo que possivelmente no ano passado houve uma mudança de chave. O que era extremo passou a ser normal. O que é o extremo, nem sabemos ainda o que é. Essas realidades já mudaram. Ou seja, o que ela está dizendo é que com uma catástrofe como essa que aconteceu agora no Rio Grande do Sul possa ser normal a partir de agora. Infelizmente, é isso. E a gente precisa se preparar. É óbvio que o auxílio Pode tirar o Wellington. o auxílio calamidade climática,
ele vem como uma medida de socorro, né, para coisa depois que acontece. É óbvio que a gente vai precisar continuar discutindo ações de prevenção, né, que diminuam o impacto, os danos às pessoas, ao patrimônio público, ao patrimônio privado. Toda essa discussão precisa ser aprofundada, precisa continuar sendo feita, e as organizações estão fazendo, né, Vanessa? A gente sabe, a gente acompanha, quem acompanha o tema do meio ambiente sabe que essa discussão é feita, mas a gente também viu, e aí eu falo especialmente no último governo, o desmonte de uma série de políticas Inclusive o no Rio governador Grande do do Sul. Rio Grande do Sul, para beneficiar o agronegócio aí, que era uma fala constante do Sim, ex-presidente. exatamente. E de seus ministros, né? Então, a gente precisa, sim, debater o tema do meio ambiente com seriedade, pensar medidas de prevenção aos impactos, de redução dos danos, né, das catástrofes, mas a gente não pode deixar de lutar e reivindicar e cobrar do governo uma política pública de assistência continuada às famílias que são vítimas dessas catástrofes, que infelizmente vai ser o nosso novo normal, né? Existe uma campanha que está sendo feita, que eu acho que é muito interessante também, que diz assim, pô, vamos consumir produtos que sejam fabricados no Rio Grande do Sul. E depois que você sair dessa crise toda, essas empresas vão precisar começar a voltar a operacionalizar e gerar emprego, porque muita gente porque houve uma devastação geral. Eu acho só que o governador, da forma como ele se posicionou, que é como se ele tivesse feito uma crítica às doações que estão sendo feitas. Pô, a doação vai atender esse momento de emergência, porque esse momento de emergência ninguém está produzindo nada. Não é isso? E pelo que a meteorologia está falando, eu acho que não vai ser tão simples assim. Vê que o rio está subindo, o Guaíba voltou a subir. Sim. Não é isso? A gente viu, inclusive, que o presidente Lula já nomeou, né, já indicou um ministro temporário, Paulo Pimenta, que era da SECOM, não sei se ele vai acumular o cargo, se ele vai sair da SECOM, então. Não vai acumular. Ele vai ficar direto no Rio Grande do Sul. Pois é, essa medida já sinaliza para a gente que o processo de volta, né, de recuperação da economia local e de todo o mecanismo vai demorar, não vai ser para agora, né? Não é de imediato. Vai demorar um bom tempo. Não, é interessante o seguinte, a gente gosta de falar de futebol aqui, né, brincar sobre a questão do futebol e tudo mais, falar do flamenguista. O Rio Grande do Sul tem 3 times no Campeonato Brasileiro, primeira divisão, Internacional, Grêmio e Juventude. Os 3 já pediram para interromper o campeonato, porque de fato ele não tem onde treinar, não tem onde fazer nada, não tem nem como voltar para casa, entendeu? Então essa questão ela é muito interessante, mas assim, voltando na fala da Marina Silva, que foi uma fala muito contundente e assim, se você se aprofundar nela, ela é meio aterrorizante, né? Dizer verdade. Que isso que está acontecendo aqui passa a ser o normal, ela fala, que eu estou lendo aqui, né? Para ela existe uma desconfiguração da normalidade climática, ao menos como era entendida até o passado recente. Marina aproveitou para contextualizar o processo de mudança. Na década de 70, chegou-se à conclusão de que se deveria tomar providências urgentes. Felizmente, não foram tomadas nenhuma providência. A providência mais importante era reduzir CO2, o uso de combustível fóssil, carvão, petróleo, gás e desmatamento. Entretanto, isso não aconteceu no tempo que era para ter acontecido. Vocês já viram um filme com Jake Gyllenhaal? Esqueci o nome do filme agora. Que fala sobre essas catástrofes, derretimento do gelo. Eles tinham... tem um filme com Jake Gyllenhaal, depois eu vou me lembrar do filme aqui. Como é? Ih, já era, passou. É um filme para as pessoas assistirem, tá? Que é muito interessante. Ele fala sobre derretimento da calota polar. Aí você começa a jogar água doce no oceano.
entendeu? Uhum. E essa mudança, quando você começa a jogar muita água doce no oceano, que é água salgada, essa mudança, esse acréscimo de água doce começa a interferir. Você vê que nos Estados Unidos, eles passaram recentemente, teve uma situação que aconteceu de um montão de tornado. Vocês não viram, acompanharam isso recentemente nos Estados Unidos? Muitos tornados, um atrás do outro, uma sequência, acho que foram 50 tornados no mesmo dia, no mesmo lugar, algo que nunca tinha acontecido antes. A Era do Gelo, não, esqueci o nome do filme. Vou voltar a lembrar aqui, que é bom que todo mundo assiste esse filme aí para ter uma noção. Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa que queira ajudar o Sinfa, eu quero contribuir, pode fazer por esse projeto aí? Então, pode e deve, presidente. Tem um site chamado calamidadeclimática.org. Deixa eu até... Não, auxiliocalamidade.org, corrigindo, auxiliocalamidade.org. Esse é o site que qualquer pessoa, clicando lá, digitando auxiliocalamidade.org, pode entrar, preencher um formulário bem curtinho, nome, e-mail e clicar Estado. lá e o estado, né? Obrigada, Vanessa. E assinar tá lá já, acho que o Wellington colocou para gente. O site está ali explicando a proposta, tem todos os detalhes, a pessoa coloca essas informações e apoia a campanha. Isso é muito importante, porque o número de assinaturas tem peso na hora que a proposta for entregue formalmente, né, ao presidente Lula, porque à medida que você preenche os dados e clica em enviar, já é automaticamente disparado um e-mail para as autoridades que aparecem ali no formulário. E ali no site tem todas essas informações que eu dei rapidamente e algumas outras. E eu acabei de receber aqui no grupo, já vou passar para você também, presidente, a informação de que a deputada Fernanda Melchiona, que é do Sul, apresentou hoje uma proposta de emenda em apoio a essa iniciativa. Ela acatou a proposta, a sugestão e já fez a apresentação no Congresso. Então, tudo indica que há muitas chances do auxílio acontecer, de fato. O que não pode é a gente ter milhares de pessoas passando por uma situação como essa e não ter um recurso, né? Não poder lançar mão de um auxílio num momento de desespero, de perda, de dor. A gente precisa que haja uma política pública para amparar essas pessoas. Aqui Infelizmente... aqui no Rio de Janeiro, a gente viveu uma situação de catástrofe uns anos atrás, e Fernanda esteve acompanhando isso lá de perto, que foi quando teve aquela catástrofe lá em Friburgo, Nova Friburgo, lembra? Sim, a gente tem pessoal de Nova Friburgo, a gente fazia reunião direto lá, e aí teve aquela catástrofe da chuva que acabou com a cidade. Sim. Foi algo assim assustador também. Depois eu vi outras catástrofes acontecerem, mas ali foram 3 dias que devastaram a cidade. E a cidade demorou um tempo para se recuperar. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que me chama a atenção, é o tempo que está demorando. A gente está falando já de 2 semanas já consecutivas. E é assim, quando você pensa que vai diminuir, o Rio voltou a subir de novo. O nome do filme, que eu acho que todo mundo devia assistir, é O Dia Depois da Manhã, com Jake Gyllenhaal. Fala mais ou menos sobre uma catástrofe dessa natureza aí, provocado por gelo, essas paradas todas aí. Tá? Dá uma assistida nesse filme aí, que ele é bastante interessante do ponto de vista de algumas teorias, né? Sim. Que existem. Tá bom, Wellington. É isso. Essa nossa ajuda, essa nossa parceria, ela é dinâmica, não é isso? A gente vai falar sobre ela toda semana, todo dia. Como é que a gente procede nesse caso aí, Fernando? Então, amanhã a gente já vai ter todas essas informações nas nossas redes, no nosso site, no Instagram do Sinfa, no Facebook. Lá vão ter alguns detalhes, o endereço do site, para que qualquer pessoa que queira, deseja apoiar a iniciativa, preencha os dados e envie lá um e-mail para o presidente da República, para os ministros que estão direcionados lá. E quanto mais assinaturas a gente tiver, melhor. Então, se você
apoia, assinou, divulga para os amigos, para a família, porque vai fazer toda a diferença na vida das vítimas desse tipo de catástrofe. E um alerta importante, presidente, que eu acho que é bem relevante que a gente faça, é que as pessoas fiquem muito atentas às fake news. Infelizmente, ainda tem pessoas que se aproveitam de momentos como esse e disparam mensagens falsas, notícias falsas, para tirarem proveito político, proveito pessoal. Isso é lamentável, porque tirar benefícios na dor do outro, né? Mas, infelizmente, está acontecendo e não está acontecendo pouco. Não sei quem é pior, o cara... Principalmente também em falar que o poder público, o governo, na verdade, quer mais atingir o governo federal, ele não está fazendo nada, que é uma grande mentira, né? Que foi o primeiro que tomou a iniciativa. Sim. Isso é muito doloroso ver pessoas públicas falando, não só políticos, como artistas, cantores, como eu vi essa semana aí, alguns se manifestando e dizer que o governo não faz nada, vendo tudo isso aí acontecer. É brincadeira. Na verdade, quanto mais urgência, porque assim, as discussões que o governo está querendo ter é que ele quer ter uma direção do que vai fazer, não é isso? Mas as pessoas que querem tirar proveito, elas querem mais rápido possível o dinheiro na mão. O dinheiro na mão de um político não vai para a sociedade. É isso que eu estou dizendo. A doação, o donativo, as pessoas doarem alimento, roupa, isso tudo chega rápido na mão daquele que precisa. Aí o governador pega e diz, não, eu prefiro... Isso vai atrapalhar, porque aí o nosso pessoal aqui não vai consumir. O pessoal não vai consumir mesmo, ninguém consegue produzir nada. Está tudo alagado, ninguém consegue fazer nada. Então, o donativo ele chega nesse sentido. Entendeu? Mas... Verdade. São falas desnecessárias. Muito ruim. Eu acho que precisa que a água baixe, que a água volte, o governo assuma, mas existe uma ação que é imediata para aquele que vai ficar sem comer, sem beber água. Claro. Entendeu? Essa tem que ser a preocupação direta. Antes de você falar, deixa eu só fazer um comentário aqui que o Francisco Jorge colocou aqui para mim. Nosso homem na receita, o amigo do Leão, ele disse o seguinte, que se você quiser ajudar o Rio Grande do Sul com parte do seu imposto de renda a pagar, na sua declaração de imposto de renda, você pode fazer. Quando o contribuinte tem imposto a pagar e sua declaração está sendo feita pelas despesas dedutíveis, você pode doar até 6% do imposto devido. Quando vier fazer a sua declaração no Sinfa, informe sua vontade, que ajudaremos nesta doação. Quem já fez a sua declaração e quiser doar, procure o Sinfa, que orientaremos a esta doação, que orientaremos, e esta doação poderá ser abatida na declaração de 2025. Então, se você quer ajudar o Rio Grande do Sul através do seu imposto de renda, procure o Sinfa, procure Francisco Jorge ou Cintilante, ou a Eneida também, né? Essa é uma boa.